A arena estava deserta, mas a poeira ainda pairava no ar, como uma respiração que se recusava a assentar. Um touro cinzento e imponente estava sozinho no centro, seus músculos se contraindo sob uma pele marcada pelo tempo e pela rebeldia. O nome dele era Guardião. Do lado de fora da cerca, um homem idoso permanecia imóvel. Seus olhos pareciam pedras gastas pelo tempo. E por um instante, a fera olhou de volta, como se o reconhecesse. Eles a chamavam de Festa do Peão de Barretos, um espetáculo anual de coragem, barulho e ossos quebrados, realizado na imensa fazenda dos Guimarães, no interior de São Paulo. As multidões vinham pelo caos, pelo espetáculo de homens tentando dominar feras que só queriam liberdade. Mas não Walter Ramalho. Ele varria o chão da feira livre da cidade e passava as noites ao lado da cama de Elisa, sussurrando histórias, enquanto as máquinas mantinham a vida pulsando em seu corpo frágil. Aos 12 anos, Elisa tinha mais graça que muitos homens adultos, mas seus rins estavam falhando rapidamente e a fila de espera era longa, longa demais. Quando Cláudio Guimarães, o proprietário milionário e arrogante da fazenda, anunciou um prêmio de R$200 mil para quem conseguisse montar no Guardião por 10 segundos, a maioria dos peões riu. Ninguém se atrevia. Walter não riu, porque para ele aquele dinheiro significava mais do que orgulho. Esta é uma história sobre força silenciosa, instinto e o laço que ninguém jamais imaginou. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Walter Ramalho não pertencia à multidão. Enquanto outros usavam chapéus de aba larga e fivelas brilhantes, ele vestia uma camisa de trabalho desbotada, manchada pelo tempo, e um par de botas que há muito haviam desistido de ser impermeáveis. Ele parou na beira do terreno da fazenda, de braços cruzados, os olhos perscrutando silenciosamente o caos à sua frente. Ele já fora um peão, anos atrás. Antes de suas costas enrijecerem e antes das visitas ao hospital começarem. Agora, ele era apenas o homem que empurrava um esfregão pelo chão do mercado municipal ao anoitecer e fazia sopa com o que os vizinhos não vendiam. Toda semana, ele enviava metade do que ganhava para pagar os remédios de Elisa. Toda noite, ele rezava para que as máquinas não parassem de zumbir. O mundo de Walter se tornara muito pequeno. Um quarto de hospital, um trailer emprestado e o som distante de cascos na terra. Ele não tinha nada que fazer perto da arena, onde Guardião esbravejava atrás de portões de aço, sua respiração embaçando o ar no calor da tarde. Não tinha por que observar os exibicionistas e profissionais se avaliando, mas havia algo sobre aquele touro. Cinzento, imponente e intocável. Guardião havia derrubado todos os peões que o enfrentaram, alguns após 2 segundos, a maioria em menos de 1. Nenhum havia permanecido. Nenhum sequer chegara perto. Walter só o vira de longe, durante os turnos de limpeza de madrugada. Mas uma vez, apenas uma vez, seus olhares se cruzaram, através de uma fresta no curral. Não houve violência naquele momento, nenhum desafio, apenas reconhecimento. Essa lembrança ecoou agora, enquanto ele observava Cláudio Guimarães subir na plataforma, cercado por câmeras e patrocinadores locais. A voz de Guimarães ressoou pelos alto-falantes. R$200 mil para quem aguentar 10 segundos no Guardião. Vamos ver quem tem coragem. A multidão rugiu, nomes foram chamados, piadas foram feitas, mas ninguém deu um passo à frente. As mãos de Walter se apertaram na grade. Seu corpo dizia não, mas algo profundo em seu peito se agitou. Algo mais antigo que o medo. Um sentimento que ele não conhecia desde que sua esposa falecera, desde que os hospitais começaram a substituir as igrejas em sua vida. Ele olhou novamente para a fera. E desta vez, Guardião já estava observando. Walter Ramalho não dormiu naquela noite.
Ele sentou-se ao lado da cama de hospital de Elisa, observando o subir e descer de seu peito sob um cobertor de lã pesado demais para seu corpo. Os monitores apitavam suavemente, constantes, mas lento. As enfermeiras entravam e saíam com olhos cansados e acenos educados. Todas o conheciam agora. Seu Walter, de novo? Perguntavam. E ele assentia, sorria, agradecia. Mas ele estava se cansando de ser reconhecido por seu sofrimento silencioso. Na manhã seguinte, depois de dobrar o cachecol de Elisa e beijar sua testa, Walter fez a longa caminhada de volta aos terrenos da fazenda. Ele não planejava falar com ninguém, mas queria ver Guardião novamente. O que ele encontrou foi riso. Cláudio Guimarães estava com um grupo de peões locais fazendo piadas altas o suficiente para todo o acampamento ouvir. O velho Ramalho fica olhando para o meu touro como se quisesse casar com ele, disse ele, com a voz cheia de deboche. Talvez devêssemos arranjar uma cela para o andador dele. Os homens caíram na gargalhada cruel. Walter estava a poucos metros de distância. Ele não falou. Apenas olhou para suas mãos. Mãos que haviam puxado bezerros de suas mães, consertado cercas durante tempestades e que agora tremiam apenas por segurar uma lata de sopa por muito tempo. Ele se virou para ir embora, mas então uma voz cortou o barulho. Era Edgar, o capataz de Guimarães. "Patrão", disse Edgar, meio brincando, "e se a gente deixasse ele tentar?" Cláudio ergueu uma sobrancelha. "O quê? O Ramalho? No Guardião?" O grupo explodiu em risadas novamente. "Por que não?" sorriu Guimarães. "A gente faz um show. Ingresso grátis para quem quiser ver um fóssil ser pisoteado. Vamos chamar de caridade." Essa palavra ardeu. Caridade. Como se a vida de Walter, seu amor por sua neta, fosse um espetáculo secundário para entreter os bem alimentados. Mas ele não reagiu. Não com palavras. Mais tarde, naquela tarde, ele caminhou de volta para os estábulos sozinho, sem público, sem câmeras, apenas o rangido da madeira e o cheiro terroso de feno. Guardião estava em sua baia, estranhamente quieto. Walter se aproximou da cerca lentamente, não com a arrogância de um peão, com reverência, como se viesse pedir permissão. O touro virou a cabeça, as narinas dilatadas, e então algo estranho aconteceu. Ele não empinou, não bateu os cascos. Ele apenas encarou, como se estivesse esperando. Walter colocou uma mão no corrimão superior, o coração batendo forte. "Eu não preciso de um show", ele sussurrou. "Eu só preciso de uma chance." Mas ninguém o ouviu. Nem os homens rindo ao redor de suas fogueiras. Nem o sistema que deixava a diálise de Elisa esperando atrás de burocracia, nem mesmo os juízes na arena. Apenas Guardião permaneceu quieto, ouvindo. E em algum lugar naquele silêncio, algo se quebrou. Silenciosamente, irreversivelmente. Os dias seguintes se misturaram como o crepúsculo na escuridão. Walter caminhava do hospital para a fazenda e de volta, sempre sozinho. Sempre ignorado. A cidade conhecia sua história. Alguns o lamentavam. A maioria o esquecia. Na feira, ele tentou vender sua caixa de ferramentas. Uma coisa enferrujada, cheia de chaves velhas e memórias de mãos mais jovens. O comprador ofereceu R$ 50 e um encolher de ombros. "É tudo que posso fazer", disse Walter com a voz calma. Resignada. Ele já havia tentado a igreja, a prefeitura, até a rádio local. Ninguém podia ou queria o ajudar. Velho demais, pobre demais, silencioso demais. De volta à fazenda, os cartazes foram afixados. "Você consegue aguentar 10 segundos na fera? Venha ver a história na Arena Guimarães." Eles usaram uma foto de Guardião no ar, com os olhos selvagens e os cascos congelados em uma dança da morte. Abaixo da imagem, em letras brilhantes, prêmio de R$ 200 mil em dinheiro. "Se você tiver coragem." Walter não riu. Ele apenas leu a data. Era em 3 dias. Naquela noite,
Elisa teve febre. Ela murmurava durante o sono, chamando por sua mãe, que havia morrido 5 anos antes. Walter sentou-se ao seu lado, enxugando sua testa com um pano úmido e sussurrando orações tão gastas que não ecoavam. Ela acordou ao amanhecer, mal conseguindo abrir os olhos. "Vovô", disse ela com a voz seca. "Estou aqui, meu bem." A mão dela procurou a dele. "Você acha que a gente vai ver o mar um dia?" Ele assentiu, mesmo enquanto algo se quebrava dentro dele. "Claro", ele mentiu. "Um dia, em breve." Na manhã seguinte, Walter apareceu nos portões da fazenda. Edgar, o capataz de Guimarães, o avistou e sorriu com desdém. "Pensei que você finalmente tinha caído em si", disse ele. "Procurando um bico de faxineiro?" Walter o encarou nos olhos. "Não", ele disse simplesmente. "Eu quero montar." Edgar piscou, o sorriso desaparecendo. "Você está falando sério?" Walter assentiu. "Você quer morrer, Ramalho? Aquele touro já jogou moleques com metade do seu peso para o céu." "Eu não estou tentando ganhar nada", disse Walter. "Só estou tentando não perdê-la." Isso calou Edgar. Mesmo assim, ele não disse sim. Walter não estava na lista. Ele nem deveria estar perto do brete. Mas naquela noite, depois que a multidão se foi, Walter estava do lado de fora da baia de guardião novamente. Sem cela, sem corda, sem multidão. Apenas ele, o touro e o vento. E foi aí que algo mudou. Guardião andou de um lado para o outro. Então parou. Então se virou. Seus olhares se encontraram. O touro bateu o casco na terra uma vez. Não violentamente, deliberadamente. Como se estivesse respondendo. No dia do evento, Guimarães usava uma camisa de botões de madrepérola e botas com detalhes em ouro. Ele andava pela cabine do locutor como um pastor no domingo, absorvendo os aplausos. "Temos uma programação cheia hoje, pessoal, e talvez uma surpresa." Ele piscou. Então ele viu Walter, esperando no portão lateral. O rosto de Guimarães se contorceu. "Você ainda está nessa?" Ele latiu. "Você vai quebrar a droga das costas, antes mesmo do portão abrir." Walter não respondeu. Alguns espectadores riram, outros ficaram em silêncio. Havia algo na maneira como o velho estava parado, calmo, firme, que tornava o ar mais denso. "Você não tem o direito!" sibilou Guimarães, aproximando-se. "Este é o meu show!" Walter olhou para a arena. "Eu não estou aqui pelo seu show." Edgar se aproximou, chapéu na mão. Ele olhou para Walter, depois para Guimarães. "As regras dizem que qualquer um pode montar-se e assinar o termo de responsabilidade", ele murmurou. "A gente tem impresso, só tô dizendo." Guimarães encarou. Então cuspiu no chão. "Deixa ele morrer então." Enquanto Walter caminhava em direção ao brete, a multidão começou a murmurar. Alguns riram, alguns vaiaram. A maioria observava em um estranho silêncio, como se algo antigo estivesse se desenrolando e eles ainda não entendessem. Guardião estava pronto, narinas dilatadas, a corda pendendo frouxa. Walter escalou a cerca lentamente. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de peso. O peso de noite segurando uma criança fraca demais para chorar. O peso de ser invisível por muito tempo. Ele acomodou seu corpo contra o touro. Sem cela, sem apoio, apenas osso, respiração e fé. Edgar puxou a alavanca do portão. A multidão prendeu a respiração. Mas antes que o portão se abrisse com um estrondo, antes que os cascos trovejassem, Guardião fez uma pausa. E nessa pausa, quase se podia ouvir o silêncio que precede o início de algo sagrado. O portão se abriu com um estrondo de tiro. Mas Guardião não explodiu para frente. Ele saiu devagar, controlado, seus cascos afundando na terra revolvida. A multidão, esperando um frenesi, inclinou-se para a frente. Mas o touro não pulou, não se sacudiu, não se enfureceu. Walter sentou-se sobre ele, joelhos soltos, costas curvadas pela idade e pela gravidade. Sua mão repousava gentilmente sobre a cernelha do touro, não agarrando, apenas estando. Nenhum cronômetro de rodeio começou.
Ninguém gritou. Ninguém sabia o que fazer com o que estavam vendo. A arena, geralmente selvagem de barulho, ficou imóvel. Guardião deu 3 passos à frente, cada um deliberado, como se caminhasse através da névoa. Então ele parou. Virou a cabeça ligeiramente e soltou um suspiro baixo. Um som mais parecido com um suspiro do que com um bufo. Em suas costas, Walter não sorriu. Não acenou. Ele simplesmente fechou os olhos por um segundo e ouviu, como se a fera sob ele tivesse se tornado parte de seu batimento cardíaco. Guimarães estava congelado na cabine, o microfone frouxo na mão. "Por que ele não está pulando?" Alguém sussurrou. Edgar tirou o chapéu. "Ele não está tentando derrubá-lo", disse ele em voz baixa. "Ele está carregando." Um suspiro percorreu as arquibancadas. Em algum lugar, perto da fileira de cima, uma criança sussurrou para a mãe. "Ele é mágico?" Mas isso não era mágica. Era algo mais antigo que o exibicionismo, mais antigo que o ego. Era confiança sem linguagem, respeito sem regras. Walter não tinha nada a provar. Guardião não tinha nada a combater. 2 vidas desgastadas pelo tempo simplesmente se reconheceram. O touro virou-se novamente, desta vez com propósito, e fez um círculo lento ao redor da arena, como se desfilasse algo sagrado, não para ser aplaudido, mas para ser honrado. Quando pararam, quase 1 minuto inteiro havia se passado. Não 10 segundos. 60. O silêncio caiu novamente. Então Walter se inclinou para a frente, colocou uma mão no pescoço grosso de Guardião e sussurrou algo que ninguém pôde ouvir. Mas o touro ouviu. Ele deu um último suspiro e ficou parado, não derrotado, não quebrado, apenas visto. Ninguém se moveu. Era como se a arena tivesse se transformado em uma catedral. Walter deslizou das costas de Guardião com a rigidez de ossos velhos, aterrissando devagar, os joelhos dobrando-se ligeiramente. O touro não se assustou. Apenas o observou, calmo e imóvel, como um soldado em descanso. Então Walter se virou e começou a se afastar, suas botas fazendo um barulho suave na terra. Só então a multidão começou a se mover. Alguns aplaudiram, hesitantes, sem saber se aquilo contava como uma vitória. Outros permaneceram em silêncio, os olhos vidrados em algo que parecia reverência. Não houve fogos de artifício, nenhuma tempestade de poeira, nenhum cronômetro gritando números em uma tela. Mas todos naquela arena sentiram. Eles tinham acabado de ver algo verdadeiro. Na cabine, Cláudio Guimarães permanecia imóvel, a boca ligeiramente aberta como se tentasse formular uma resposta. Mas o que ele poderia dizer? O velho tinha feito o impossível, sem violência, sem permissão, sem ele. Ele pegou o microfone e então parou. Alguém já estava falando. Edgar de pé perto das grades com a voz firme. "Vocês todos viram", disse ele, alto o suficiente para ser ouvido. "Vocês todos sentiram." Um murmúrio baixo varreu a multidão como o vento na grama alta. Alguém gritou: "Ele venceu!" Outra voz ecoou: "Isso foi mais que uma vitória." Crianças subiram nos bancos. Pessoas idosas enxugavam as bochechas. Até os peões, jovens, orgulhosos, estavam de chapéu na mão, olhando como meninos para um fogo que não conseguiam explicar. Walter chegou à beira da arena e parou. Guardião ainda estava observando. Seus olhares se encontraram uma última vez, não como predador e presa, mas como iguais. E então, silenciosamente, o touro se virou e se afastou, sozinho, majestoso, desprotegido, de volta para o brete, sem cordas, sem tratadores, como se tivesse terminado sua parte em algo que ninguém jamais entenderia completamente. Walter olhou para suas mãos. Elas tremiam, mas não de medo, de alívio. O peso que ele carregara, dias, meses, anos, havia se aliviado o suficiente para ele respirar novamente. Mas não havia acabado, ainda não. Cláudio Guimarães bateu o microfone na mesa, sacudindo toda a cabine. Isso não foi uma montaria. Ele latiu para ninguém em particular. Isso foi um passeio, um truque.
Mas ninguém ecoou sua raiva. Edgar estava perto do portão, de braços cruzados. Se é tão fácil, disse ele sem levantar a voz, sobe nele você. O rosto de Guimarães ficou vermelho. As câmeras ainda estavam gravando. Os celulares ainda estavam filmando. E o homem que comandava todo o espetáculo, de repente, não era mais o personagem principal. Ele saiu furioso da cabine, empurrando um grupo de espectadores atônitos. Lá embaixo, na arena, Walter tinha acabado de chegar ao portão dos fundos quando Guimarães o alcançou. Você acha que isso te dá direito a alguma coisa? Ele rosnou. Aquele touro deixou você montar. Isso não é habilidade. É sorte. Walter se virou, firme como sempre. Eu nunca disse que era habilidade, respondeu ele. Eu apenas apareci. Guimarães bufou. Você não vai receber um centavo. O acordo era para uma montaria de verdade. Algumas pessoas ofegaram. Você fez o desafio, gritou alguém na multidão. Não volte atrás agora, acrescentou o outro. Mas Guimarães levantou a mão. Não houve cronômetro de 8 segundos, nenhum protocolo de rodeio, apenas um velho e um touro preguiçoso. Isso não é esporte, é uma palhaçada. Walter não discutiu, não implorou. Ele apenas olhou Guimarães nos olhos e disse, eu não estava aqui por esporte. E se virou para sair. Isso, de alguma forma, enfureceu Guimarães mais do que qualquer insulto. Se você sair agora, Ramalho, você sai sem nada, ele rosnou. Mas antes que Walter pudesse responder, Edgar se interpôs entre eles. Ele sai com mais do que qualquer um de nós jamais terá, disse o capataz. A tensão no ar se intensificou. Os punhos de Guimarães se fecharam. Sua boca se contraiu. Mas ele não podia atacar um homem como Walter. Não aqui, não agora. Não depois do que todos tinham acabado de testemunhar. Ainda assim, a ameaça pairava. Por trás das cortinas, da multidão, da fama, ele ainda detinha o poder. E Walter sabia disso. Ele não temia Guimarães, mas temia uma coisa, que a promessa que fizera a Elisa ainda pudesse se quebrar sob o peso do orgulho de outra pessoa. O sol começava a se pôr atrás das colinas, lançando longas sombras pela arena. Tudo parecia dourado, suspenso, como se o próprio dia estivesse prendendo a respiração. Walter Ramalho permanecia imóvel. Ele não estava com raiva. Ele não estava implorando. Mas algo dentro dele se quebrou, não em desespero, mas em resolução. Ele se virou para Guimarães, lento e calmo, e disse alto o suficiente para os que estavam por perto o ouvirem. Você disse que qualquer um que ficasse por 10 segundos ganharia aquele dinheiro. Sem cronômetro, retrucou Guimarães. Nenhuma regra seguida. Eu não segui as suas regras, assentiu Walter. Eu segui as dele. Ele olhou para o outro lado da arena. Guardião ainda estava lá, parado perto do brete, imóvel, observando. Walter respirou fundo e voltou para a arena. A multidão murmurou. As pessoas se levantaram novamente. Uma antecipação baixa e pulsante encheu o ar. Confusa, reverente, quase como assistir alguém entrar em uma tempestade que escolheu. Enquanto Walter se aproximava, o grande touro não fugiu. Ele caminhou em direção ao homem, 2 passos, depois outro, até se encontrarem no centro. E ali, sem corda ou sela, Walter colocou a mão no flanco de Guardião e se ergueu mais uma vez. Uma segunda montaria, mas não por dinheiro, não por exibição, por prova. Ele assentiu gentilmente, e Guardião começou a se mover, desta vez mais rápido, mais forte, testando. A arena explodiu, não em aplausos, mas em admiração. Podia-se sentir o som subindo como uma maré. Guardião deu um coice, uma poderosa explosão de músculo e memória. Walter se segurou, não com força bruta, mas com equilíbrio, confiança, graça. Outro coice, depois uma torção. Ainda assim, Walter permaneceu. Ele se curvou com o movimento, fluiu com ele, não resistiu a ele. 8 segundos, 9, 10, 12. A multidão ofegou. Até o cronometrista oficial. Alguém finalmente pensou em ligá-lo.
Exibia números vermelhos em uma tela portátil. 15. 17. Então, sem aviso, Guardião diminuiu a velocidade. Parou e abaixou a cabeça. Walter deslizou novamente, os joelhos fraquejando, a respiração ofegante, o peito arfando. Guimarães estava paralisado. A multidão começou a aplaudir, não de forma barulhenta, mas lenta, profunda, vinda do fundo da alma. O som de pessoas que tinham acabado de testemunhar algo para o qual não tinham palavras. Guimarães olhou ao redor. E pela primeira vez, ninguém estava olhando para ele. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope. Começou a andar para a frente, rosto pálido, olhos distantes. Walter se virou, mas não estendeu a mão para pegá-lo. Eu não fiz isso por isso, disse ele com a voz rouca. Guimarães hesitou. Então olhou para baixo. Olhou de verdade, pela primeira vez. Você fez isso por causa dela, ele sussurrou. Walter assentiu. Ela é tudo que eu tenho. O envelope tremeu na mão de Guimarães. Ele o estendeu novamente, mais devagar desta vez. Então me deixe fazer algo certo. Walter não o pegou. Ainda não. Mas também não se afastou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era apenas um homem sobrevivendo. Ele era um homem que tinha sido ouvido. Atrás dele, Guardião estava de pé, alto e silencioso, observando não a multidão, não as câmeras. Apenas o velho que o montou não para conquistar, mas para se conectar. E naquela quietude, ambos haviam vencido. Não apenas contra as probabilidades, mas contra o barulho de um mundo que esquece o silencioso. Semanas se passaram. Os vídeos viralizaram antes mesmo de Walter saber o que a palavra significava. As manchetes o chamavam de o homem que humilhou a fera, o cowboy do silêncio e outros nomes que ele nunca pediu. Ele não se importava. Ele estava de volta à feira no fim de semana seguinte, reabastecendo caixotes de abóbora e tomate. Elisa havia começado um novo tratamento em São Paulo, pago integralmente. Ela ainda se cansava facilmente, ainda precisava de repouso, mas suas bochechas tinham cor novamente. Seu riso havia retornado. E isso era tudo que Walter sempre quis. Na Fazenda Guimarães, as coisas mudaram. A arena permaneceu, mas algo em seu coração estava diferente agora. A música alta tocava mais baixo. Os locutores falavam com mais cuidado. E Guardião? Ele nunca mais pulou. Ele não foi aposentado. Apenas diferente. Ele vagava pelos pastos da fazenda, calmo como o anoitecer, solto. Os peões às vezes se aproximavam dele. Ele não corria, mas nunca se ajoelhava. Ele já havia escolhido seu peão. Guimarães, por sua vez, parou de se vestir como um cowboy nos fins de semana. Ele passava mais tempo caminhando sozinho pelas cercas, com as mãos nos bolsos, os olhos mais suaves. Um dia, ele rebatizou a arena. Uma nova placa de madeira, esculpida à mão, foi pendurada acima da entrada. Não dizia Centro de Rodeios Guimarães. Dizia Círculo do Guardião, e embaixo, em letras menores, queimadas na madeira. Para aqueles que falam com o silêncio. Walter nunca pediu por isso. Ele nunca ficou sob a placa, nunca tirou fotos, nunca deu entrevistas. Ele apenas continuou aparecendo, quieto, firme, inteiro. Porque algumas histórias não precisam ser recontadas. Elas só precisam viver nos ossos daqueles que estiveram lá. E às vezes, o que muda um homem não é o rugido da multidão, mas os olhos de uma criatura que simplesmente se recusou a temê-lo. Talvez você conheça alguém como Walter. Alguém que não grita, não pede, apenas continua, por alguém que ama. Ou talvez você seja essa pessoa. Se esta história encontrou um caminho em seu peito, mesmo que por um momento, deixe-a ficar. Deixe-a respirar. E se sentir vontade, deixe um comentário. Compartilhe de onde você está assistindo. Conte-nos em quem você pensou enquanto ouvia. Porque às vezes, histórias como esta não são apenas entretenimento,
são lembretes de que a força nem sempre se parece com barulho. Às vezes, ela anda mancando. Às vezes, ela monta sem esporas. E às vezes, ela nem monta, ela apenas escuta. Então, se esta história te tocou, curta, compartilhe e passe para alguém que talvez precise de um pouco de quietude hoje. Nós estaremos aqui, contando as histórias que importam, aquelas que falam sem nunca levantar a voz.